Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês se lembram que Saulo era um perseguidor dos cristãos? Ele ia onde tinha cristãos, onde tinha pessoas que estavam servindo a Cristo, falando de Cristo, e ele matava essas pessoas, prendia, levava essas pessoas, tirava elas da sua família. Ele fez tudo isso e depois um dia ele estava indo para Damasco para novamente perseguir mais cristãos, mas Jesus apareceu para ele e ele ficou cego. Lembram dessa história? O que aconteceu com ele depois disso? Paulo estava triste e teve uma visão ou um sonho. E nesse sonho, Deus dizia para ele que um homem chamado Ananias iria ao encontro dele e ele ficaria curado, ele voltaria a enxergar. Ao mesmo tempo, Deus falou com Ananias e disse: Ananias, você vai lá naquele lugar, vai encontrar um homem chamado Saulo, que ficou cego, e você vai lá e vai devolver a visão para ele. Você vai tocar nos olhos dele e ele vai ficar curado. Ananias ficou bem preocupado, porque Ananias sabia que Paulo odiava os cristãos, e ele disse: como assim, Deus? E se ele me matar? Mas Deus garantiu para Ananias que isso não ia acontecer com ele, que ele podia ir lá, tocar na visão dele, nos olhos dele, e Paulo ficaria curado e ainda pregaria o evangelho. Deus disse para Ananias que tinha escolhido Paulo para falar de Jesus. Então Ananias foi, obedeceu, chegou lá naquele lugar e disse: irmão Saulo, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui para restaurar a sua visão. E nesse momento, a visão de Saulo foi restaurada, ele voltou a enxergar e a partir daí ele começou a pregar o evangelho para todas as pessoas e ele fez isso até o fim da sua vida. Lembram que Saulo tinha esse nome e depois Deus mudou o nome dele para Paulo, Então, a graça de Deus, ela transforma a vida das pessoas. Quem diria que Paulo, que antes se chamava Saulo, pregaria o evangelho se até então ele matava as pessoas que pregavam o evangelho? A gente não pode julgar as pessoas, Pensar, essa pessoa é muito má, faz muitas coisas erradas e ela nunca vai para a igreja ou ela nunca vai aceitar Jesus. Jesus, ele se encontra com as pessoas e muda a vida delas. Então, depois que tudo isso aconteceu, os cristãos, eles pregavam apenas para os judeus. Eles achavam que apenas os judeus é que mereciam ouvir a palavra de Deus. Mas alguns começaram a pregar para os gregos também. Barnabé era um desses cristãos. Ele se encontrou com Saulo, Paulo no caso, e os dois foram pregar em Antioquia. Eles foram... Deus usava Barnabé e Paulo porque eles pediram isso ao Espírito Santo. Eles oravam e pediam: Senhor, me usa para pregar a tua palavra. E Deus usava. Então a gente também pode pedir isso a Deus. A gente pode pedir os dons que a gente quiser para Deus e Deus nos dá, porque isso é para a obra dele. Eles ficaram durante um ano inteiro pregando lá em Antioquia. Depois eles encontraram um outro homem chamado João Marcos e levaram ele também para ele começar a aprender como é que se pregava o evangelho. João Marcos se mostrou interessado e daí eles levaram eles para ensiná-los. Pode ser que você não saiba fazer alguma coisa. Eu queria muito cantar na igreja, mas eu não sei cantar. João Marcos também não sabia pregar, mas eles levaram ele para aprender. Você pode aprender a fazer as coisas que você gosta para a obra de Deus. Se você não sabe cantar, você pode aprender. Se você não sabe pregar, você pode aprender também. Então, João Marcos foi com eles para aprender a pregar. Eles pegaram um navio e foram para Chipre evangelizar lá também. Daí lá, eles encontraram um homem chamado Elimas, que não gostava do evangelho. Paulo disse para Elimas que, como ele não gostava do evangelho, ele também ia ficar cego até que ele gostasse do evangelho. Ele fez isso não porque ele era malvado, para castigar Elimas,
mas para mostrar o poder de Deus. Sabe o que aconteceu? O chefe de Elimas ficou admirado com isso e percebeu que realmente Deus tinha poder. E a partir de então, o chefe de Elimas começou a servir a Cristo também. Deus quer que a gente leve o evangelho para todas as pessoas, aonde quer que ele mande. O evangelho é para todos, é também para aqueles que são malvados. Então, nós temos que falar de Jesus para as pessoas, porque Jesus pode transformar a vida das pessoas, certo? E o amor de Deus é como luz nas trevas. As trevas são a escuridão. Paulo estava na escuridão porque ele tinha ficado cego, mas Jesus iluminou a vida dele, fez ele enxergar coisas que ele não enxergava, fez ele perceber coisas que ele não percebia. E tudo ficou bem, e tudo vai bem na nossa vida quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, tá bom? Essa foi a historinha de hoje. Eu preciso que vocês estudem a Bíblia, estudem a lição da escola sabatina e falem de Jesus para as pessoas, porque Jesus não é só nosso, nós temos que dividir ele com as pessoas também, certo? Um bom sábado para vocês!